Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Pastor Felipe aqui, pastor da Segunda Igreja Batista em Aracaju. Eu estou passando por aqui para compartilhar com você uma devocional. E essa devocional tem como tema os desafios de viver em comunidade. Se você é crente em Cristo Jesus, já professou a fé no Senhor, certamente você foi inserido em uma comunidade de fé e então você descobriu como é desafiador viver uma vida em comunidade. E sobre esses desafios que eu queria ver com você nessa devocional de hoje. Por isso eu te convido a você abrir a sua Bíblia juntamente comigo, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 4 a 5. Vamos ler a palavra do Senhor? A palavra do Senhor nos diz o seguinte, a partir do versículo 4. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo escreve essa carta aqui aos Filipenses, e ao escrever essa carta, Paulo quer demonstrar e quer ensinar algo a esses irmãos a respeito da vida em comunidade. Essa igreja aqui era uma igreja muito forte desde o seu nascedouro. Quando nós voltamos lá para Atos, capítulo 16, nós vamos ver que na fundação dessa igreja, na plantação dessa igreja, Deus age soberanamente salvando três tipos de pessoas. Deus salva primeiramente um carcereiro e sua família. Deus salva uma mulher que era comerciante naquela cidade. E Deus salva também uma mulher endemoniada. Então o poder de Deus está na plantação dessa igreja. Essa igreja de Filipos é uma igreja que cresce, que avança no evangelho, que avança no serviço ao Senhor. Essa é uma igreja forte, uma igreja que inclusive é parceira da missão do apóstolo Paulo. É uma igreja que sustenta, que mantém Paulo também financeiramente em suas missões. Mas essa igreja estava tendo problema de relacionamentos. A gente vai para o capítulo 4 dessa carta, a gente vai perceber duas irmãs que estavam em conflitos. E para resolver então esse conflito, Paulo vai mostrar Cristo como sendo esse modelo de esvaziamento, esse modelo de alguém que se abaixa, de alguém que se humilha para depois ser exaltado pelo próprio Deus. Se a gente observar no capítulo 2, versículo 7, Cristo como sendo esse modelo de como nós devemos viver em comunidade, Paulo vai falar o seguinte a respeito de Jesus: mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo. Paulo vai mostrar àqueles irmãos que para eles viverem de forma sadia e saudável em comunidade de fé, Cristo sendo esse modelo, ele é modelo de esvaziamento. Cristo sendo o próprio Deus, se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, como diz o texto. Ele se esvazia e ele assume a forma de servo. Paulo está querendo mostrar àqueles irmãos que para poder viver bem em comunidade, eles devem se esvaziar e serem servos uns dos outros. Ainda no versículo 8 ele vai dizer: assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo. Cristo se esvaziou, tomou a forma de servo e veio em forma humana, uma forma humilhante, por assim dizer. O Deus do universo vem na forma humana, nasce de uma mulher e de forma humilhante ele vive aqui nessa terra. O Deus de todo o universo se humilhou. O versículo vai continuar ainda, o versículo 8, ele vai dizer, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Se aqueles irmãos da igreja de Filipos precisavam de um modelo de como se relacionar em comunidade, um modelo de como resolver os conflitos no lar, Cristo é esse modelo. Um modelo de alguém que se esvaziou, um modelo de alguém que foi servo, um modelo de alguém que se humilhou, um modelo de alguém que foi até a morte e morte de cruz. E eu queria então concluir esse devocional com você com o versículo 9. O texto vai dizer, por isso Deus também o exaltou. O verso termina dizendo que Deus o exaltou. Perceba, Cristo não se exaltou, ele foi exaltado pelo Pai. E acho que é isso que nós devemos aprender na vida da comunidade de fé. Como nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos, ou até mesmo resolver os conflitos que aparecem. Nos humilhando, sendo servo, sendo obediente, carregando a nossa cruz e não buscar a glória para nós mesmos, como ele vai dizer aí nos versos anteriores do capítulo 2. Não buscar
de nós mesmos superioridade, mas buscar ser servo, buscar carregar a nossa cruz. E como diz o versículo 9, Deus, aquele que exaltou Cristo, também um dia vai nos exaltar. Então o caminho para resolver os conflitos na comunidade de fé é o caminho da cruz. É o caminho de olhar para Cristo e ver em Cristo o maior modelo que a igreja pode, precisa e necessita ter para viver uma vida saudável, uma vida em comunidade e uma vida de uma comunidade que, apesar dos conflitos, resolve os seus conflitos, não buscando o seu crescimento, não buscando a sua glória, mas se esvaziando, e no tempo certo o Senhor há de nos exaltar. Esse é o devocional que eu queria compartilhar com você, que essa palavra edifique a sua vida, edifique a sua família e que você possa crescer em graça e em conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima devocional.